Voltamos e o tema de hoje do Em Pauta é a linguagem, seus papéis na comunicação e também na educação. Conosco o professor Ataliba de Castilho, que é docente emérito de língua portuguesa da USP e professor titular da Unesp e Unicamp, e também a professora Maria Helena de Moura Neves, que é docente emérita de linguística da Unesp, campus de Araraquara, e professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos agora com uma nova participação da nossa colega Leire Bevilacqua, da TV Unesp, que traz uma questão mais relacionada à educação. Vamos assistir. A minha pergunta agora é para o professor Ataliba. Muitos pais de adolescentes afirmam que os filhos não leem e, quando escrevem, usam expressões de redes sociais. A preocupação desses pais é de que os filhos sejam cobrados pela norma culta da língua em situações como redações de vestibulares e também no mercado de trabalho. Eu gostaria de saber do senhor se essa é uma preocupação válida e como pais e professores precisam lidar com ela. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Primeira coisa a lembrar é o seguinte: se as crianças precisam ler, elas só vão ler mesmo se os pais também leem. Se há costume de leitura em casa, porque a primeira educação, o primeiro ensino vem da casa. E se os pais não têm o hábito de ler, eles não podem cobrar dos filhos isso, porque a escola sozinha não vai dar conta. A criança fica muito mais tempo em casa, ainda mais agora em tempos de peste, né? Fica muito mais tempo em casa do que na escola. De modo que a primeira coisa que eu diria para os pais que se preocupam com os filhos e a sua leitura é se eles também estão lendo. Se eles estão lendo, se eles discutem o que eles estão lendo com os filhos e aquilo que os filhos estão lendo. A primeira escola da língua é em casa. A escola formal, o ensino formal, é uma complementação do que ocorre em casa. De sorte que o pai nunca perde a responsabilidade pelo ensino. Os pais nunca perdem a responsabilidade pelo ensino dos seus filhos e não podem transferir tudo isso para a escola, onde eles ficam, aqui no Brasil, eles ficam em pouco tempo, não é? Agora, qual é a utilidade, é outra parte da pergunta, em estudar essas coisas da língua, vamos dizer assim, da língua formalmente considerada, morfologia, sintaxe e fonologia? É preciso considerar que a gramática, onde essas formas de conhecimento linguístico estão codificadas, a gramática não está aí para resolver esses problemas, ela está aí para ajudar a raciocinar, ajudar a encaminhar o pensamento epilinguístico, como nós dizemos, o pensamento que as pessoas têm sobre a sua própria língua, e todo mundo tem esse conhecimento. Isso aparece na fala, quando a pessoa diz assim: bom, eu vou dizer isso de um modo melhor, então, e volta atrás e repete o que disse. Isso mostra um conhecimento que elas têm e que tecnicamente é chamado de conhecimento epilinguístico. Eu acho que essa questão do ensino formal da gramática funcionaria melhor se, em lugar de o professor ir para a sala de aula, levar o seu ponto, vamos dizer assim, pronto, né, na ponta da língua, e chega lá, ele recita aquele ponto e depois ele dá os exercícios. Isso funcionaria muito melhor se, em lugar de já dar a resposta sobre fatos de língua, fatos morfológicos, sintáticos, ele conduzisse os seus alunos a obter as respostas. Ou seja, eu vou dar uma aula de sintaxe, sei lá, sobre, por exemplo, concordância verbal. Eu levo alguns textos, apresento esses textos aos alunos e chamo a atenção deles para o fato que estou, naquele momento, querendo focalizar. No meu exemplo, a concordância. E mostro para eles onde está o verbo, se esse verbo concorda morfologicamente com algum outro termo da sentença, que termo é esse, e se há concordância nominal entre, por exemplo, o adjetivo e o substantivo, chamo a atenção para este fato e vou levando os alunos a raciocinarem sobre estes fenômenos e a desenvolverem ou a identificarem as regras de concordância de que a nossa língua dispõe. Então, eu peço que os alunos descubram as coisas primeiro por eles mesmos. Por quê? Porque eles falam a língua. O que eles não têm é a habilidade de refletir sobre a língua
numa forma como os gramáticos fazem. Então, não leve a aula. Eu fiz muito isso, e errei e me arrependo. Quando eu era professor jovem, eu achava o seguinte: um bom professor é aquele que estuda o ponto, vai lá, fala tudo para os alunos e aí dá um exercício. Não, não é assim. Porque ensinar a língua materna não é como ensinar, por exemplo, biologia. Quando eu ensino biologia, por exemplo, se eu estou ensinando funcionamento das árvores, dos vegetais, se eu estou fazendo isso, eu estou tratando de um objeto que é externo a mim, porque a árvore está lá, no mato. Eu vou lá, corto essa árvore, repico, estudo qual é a sua morfologia, qual é o seu funcionamento, que doenças uma planta pode sofrer. Eu estou lidando com um objeto empírico externo a mim. Mas a língua, no caso da língua, a coisa é totalmente diferente, porque esse objeto está dentro da nossa mente. Os alunos, quando vão para a sala de aula, eles já falam português. Então, a língua já está na sua mente. Eu vou ter que usar uma outra estratégia para que o aluno perceba aquilo que ele já sabe intuitivamente. Para isso, então, o lance todo não é já ir contando como as coisas são, e sim descobrir com os alunos como a língua funciona. Isso muda tudo no ensino da língua, porque não se trata mais de ensino da língua, a não ser que fosse língua estrangeira, mas se está estudando português, a língua que ele já fala e que escreve, eu vou refletir por que as coisas são como são, quando eu falo ou quando eu escrevo. Isso muda tudo. O professor fica um aluno junto com os alunos. Um aluno mais treinado, um aluno mais capacitado, obviamente, mas ele vai descobrir os fatos com os alunos. Quando o fato, de qualquer que ele seja, no domínio da fonologia, da morfologia, da sintaxe, quando o fato é apreendido assim pelos alunos, o que ocorreu ali foi uma revelação de um conhecimento que ele já tinha, mas que não estava explicitado. Por que eu digo que ele já tinha esse conhecimento? Porque ele usa as palavras. Se ele tem um certo nível cultural, ele faz a concordância. Se não tem, ele não faz a concordância, não é? Mas ele já está usando a língua, está sabendo se expressar. Então, tudo que eu tenho que fazer é ajudá-lo a pôr para fora esse conhecimento que ele adquiriu quando aprendeu a falar na família, a chamada língua vernacular, a língua da família, ou quando na escola ele aprendeu a língua do Estado, que é a língua escrita. Em todos esses momentos, ele refletiu, raciocinou consigo mesmo para poder entender aquelas coisas e ser um usuário dessas modalidades. O que a escola deveria fazer era refazer essa caminhada que cada falante já teve quando aprendeu a falar ou quando aprendeu a escrever. Não se deve levar a coisa pronta, a matéria pronta. Não, isso vem depois, esse é um ponto de saída, não é um ponto de entrada. De sorte que tenho conversado muito com o meu amigo Milton Nascimento, de Minas Gerais, e ele insiste muito nesse ponto. Uma aula de português não é uma aula para transmissão de um conhecimento que o professor tem. Não, é uma aula para a descoberta de um conhecimento que o aluno também tem, mas sobre a qual ele não refletiu ainda e vai refletir agora com a ajuda do professor. A professora Taliba comentou, né, dessa importância dos pais também serem educadores e participarem desse processo de aprendizagem dos filhos. Então, professora Maria Helena, eu queria que a senhora dissesse um pouquinho, pais, filhos, escola, quem que tem que mudar, o que tem que ser mudado para que a linguagem realmente passe a ter sentido para esses envolvidos e mesmo o estudo da linguagem, das línguas, seja melhor compreendido pelos estudantes ou pelos jovens nas famílias, porque muitos relatam, em contrapartida ao que a Leire pontuou, né, da reclamação dos pais, muitos jovens relatam isso que o professor Taliba trouxe, né? Por que eu tenho que estudar morfologia? Nossa, por que eu tenho que saber o que é um artigo, um adjetivo, uma oração coordenada? Então... Sendo que ele já sabe, né? Sendo que ele já sabe. Ele não tem a terminologia. Precisa saber carimbar. Só falta carimbar. Tem de saber Quando carimbar. ele fala, ele usa os artigos, né? É isso mesmo. Bom, eu vou pegar um ponto que é, assim, digamos, uma preocupação minha constante. Eu acho que o nó de tudo que está dando errado, que a gente vê, eu falo especialmente do tratamento da gramática na escola.
é que não se está dando oportunidade aos professores que estão na ativa, que são os responsáveis, os professores de primeiro e segundo grau, eles não estão tendo nenhum acompanhamento, nenhuma chance de atualização, de atualização mesmo, digamos, de entrar na questão. Eles têm à disposição dele os livros didáticos, que eles usam como o roteiro de aula, porque é o tempo que eles têm de abrir o livro e seguir aquilo. E eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aqui são os livros didáticos. Que, digamos, há livros muito bons na parte de textos que oferecem. Eu estou me referindo à parte da gramática. Então, interessantíssimos textos de leitura, alguns até eu examino muito livros didáticos, né? Mas, no momento em que entra aquilo, que até existem livros didáticos que consumam a seguinte aberração. Eles põem assim, o texto, interpretação, questões de interpretação, aí põe assim, o mundo da gramática, como se o mundo da gramática fosse um mundo separado do mundo da linguagem. Exatamente, a gramática é exatamente o cálculo de produção de sentido da gramática, da linguagem. A gramática é aquilo que mostra como se constrói significado com as sequências linguísticas de cada língua. E, a partir daí, então, o que vem é aquela coisa absolutamente postiça de começar, arranca uma frase daquela belíssima crônica que estava lá, arranca a frase do texto e 5 ou 6 páginas depois de ter sido apresentado aquele texto, vem assim, grife o sujeito. Aí vem uma frase, outra frase, outra frase, outra frase. O aluninho vai lá e fala, o menino viu não sei o quê. Quem viu o menino, grifa. Quem fez, grifa. Quer dizer, isso não é gramática. Gramática é como a linguagem se faz. Eu só vejo se eu pegar a linguagem para ver como a linguagem se faz. Isso é gramática. Gramática não é carimbo. Mesmo porque o carimbo não faz sentido. A pessoa, não, quando ela carimbou lá com o sujeito grifou, o pensamento dela não fez nada. Ela só aplicou uma coisa. Quem fez fulano? Quem fez fulano? Quem fez fulano, grifei. Gramática é a vida da língua. Perfeito, professor. Agora a gente vai, ainda nesse tema, mas mudando um pouquinho a nossa visão aqui, apimentar um pouquinho mais esse debate, né, para a gente caminhar para o finalmente aqui, mas é falar dos memes, né? A gramática, ela vem se movimentando, ela é viva, como vocês explicaram para a gente aqui, a linguagem é viva, né? Porém, a imaginação da juventude é mais viva ainda e traz agora os memes, uma novidade que tem que se adequar também à linguagem. Então a gente vai ouvir o Douglas Calisto, que vai partilhar um pouquinho com a gente a experiência dele com memes e a educação. Vamos assistir. Olá, eu sou Douglas Calisto, sou jornalista, mestre e doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Eu tinha 12 anos de idade, eu fiz parte de um programa aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, um programa chamado Educom.rádio. Era um programa oferecido pela USP e pela Prefeitura de São Paulo para jovens estudantes, para que eles pudessem experimentar o rádio dentro da escola, né, as tecnologias dentro da educação. E esse projeto foi muito importante na minha vida, porque eu considero a mídia e a educação duas áreas estratégicas quando a gente pensa no mundo contemporâneo. E na ocasião do meu mestrado, eu percebi que os memes na internet, uma dessas linguagens que fazem parte da nossa vida, elas ocupavam um lugar central no cotidiano dos jovens. Ou seja, os estudantes utilizavam os memes para conversar, para paquerar, para provocar, né, para fazer uma referência ao cotidiano. E foi então que eu resolvi fazer uma pesquisa sobre como os memes influenciam
o comportamento, influenciam as sociabilidades dos estudantes. E eu costumo dizer que o meme, ele atende uma necessidade comunicativa do mundo contemporâneo. Essa é uma definição importante do meu trabalho. O meme não é obra do acaso. O meme, ele existe não é porque ele é simplesmente engraçado, divertido e as pessoas gostam. Não. O meme atende uma forma de ser e estar no mundo, no século XXI. E o meme é construído em forma de micronarrativa. Ou seja, a narrativa, né, digamos assim, na linguística, né, com aprofundamento, a gente pode entender como algo que tem início, meio e fim. A micronarrativa do meme sintetiza isso ao máximo, porque precisa ser autoexplicativo, efêmero, curto, veloz. Pensando na escola, pensando na educação, eu não acho que isso é motivo para celebração. Ou seja, os memes vieram para ficar, isso é maravilhoso, a gente tem que usar na sala de aula, ponto e acabou. Não é assim. Eu imagino que o meme pode ser uma grande oportunidade para a gente se conectar com os estudantes, criar pontos de diálogo, pontos de conexão, para que a gente possa gerar engajamento com os estudantes, trazer os estudantes para próximo do universo da educação. Isso não significa que a gente não precisa ter um olhar crítico para o meme, no sentido de que, bom, essas mensagens efêmeras, curtas, elas não resolvem os problemas do mundo, né? O meme é divertido, é engraçado, claro que é, só que a gente precisa olhar entre as linhas, né? Entre linhas. A gente precisa compreender que o meme também carrega preconceitos, violência, um universo simbólico que muitas vezes prejudica as relações sociais. E é nosso dever, enquanto professores, professoras, educadores e educadoras, gerar esse despertar crítico dos estudantes, para saber que é divertido, é engraçado, mas o nosso olhar precisa estar sempre atento para aquilo que está por trás de um meme. A gente agradece essa rica participação do Douglas, e em tão pouco tempo ele falou muitas coisas que a gente poderia explorar. Gostaria de pedir para os professores, então, fazer um breve comentário sobre o que ele falou. De maneira geral, ele apresentou o meme como uma oportunidade de aproximação do estudante com a escola, e também como uma linguagem, como uma forma de linguagem. Mas a gente pode transferir isso para outras formas de linguagem e também para outras relações, por exemplo, pais e filhos, nós pais, os pais, como também educadores. Então, eu gostaria de pedir para que os dois professores, agora nessa última consideração, façam em paralelo uma avaliação disso que o Douglas trouxe, tendo em vista a última frase que ele falou, né, da importância de que a gente desperte no outro esse cuidado para um olhar crítico, um olhar curioso, que aprenda a ler nas entrelinhas. Esse seria um bom caminho para a gente se entender e se adequar às mudanças ou às variações da linguagem nesse mundo cada vez mais acelerado em que a gente vive? Primeiro, as senhoras. Agora? Então, interessante isso que nós vamos para a sociedade, né? Então, estamos num ponto histórico das sociedades em que esse gênero surgiu. Surgiu cumprindo, não digo necessidades, mas oportunidades de funções socioculturais, comunicativas, etc. Ele entra com todo aquele seu arcabouço do que ele representa como expressão e como tipo de inserção que ele tem na sociedade. Quais são, em geral, os participantes, em que nicho ele está, como é que ele corre. Então, o funcionamento dele na sociedade, o impacto que ele causa, o que começa, tudo que for agora, como ele diz, precisa ver por trás. Tudo isso faz parte, quer dizer, ele está lá, quem está usando, quais são, então, essa visão do que pode haver de bom, pode haver de mal, do que tem de ser observado, do que tem de ser valorizado ou não.
é complexa e isso vai haver em qualquer produto de linguagem que passe a ser oportuno dentro de um determinado nicho da sociedade. Por exemplo, quem são os participantes em geral? De que nível? De que alunos? Para quê? Geralmente o propósito. Tudo isso tem a ver com qualquer avaliação que se faça. Então, tudo que ele disse precisa ver por trás, tudo que ele disse vale para qualquer modalidade de gênero e, mais ainda, quando implicar crianças que não têm por si alguma diretriz já formada, ética, de comportamento, etc. Então, o que ele disse vale para qualquer gênero que se torne impactante. É uma multiplicação enorme, por enquanto, porque o suporte digital deu oportunidade dessa multiplicação. Ele é favorável a muitas das coisas. E, a partir daí, ocorrem muitas situações até de perigo de alguma coisa acontecer numa direção que a sociedade não espera que aconteça. Então, isso vale para qualquer, mas o meme é algo que, como tem uma disseminação muito grande, merece uma atenção especial mesmo. Muito oportuno. Bom, eu acho o seguinte, eu gostaria de encarar esse assunto de um ponto de vista prático. Como o meme não é a linguagem articulada, é um outro tipo de linguagem, a linguagem pictórica, e nós sabemos que na origem das formas escritas, durante muito tempo, o que se representavam eram as ideias, eram memes daquele tempo. Por exemplo, se você vê a fotografia de uma inscrição numa pirâmide egípcia e você vê os hieróglifos, você vê que aquilo era o que corresponde, grosseiramente falando, aos memes de agora. Então, eu gostaria de transformar isso, se fosse lecionar aproveitando este tópico, eu aproveitaria isso para mostrar as diferenças entre a língua articulada, a língua escrita, melhor dizendo, e a língua pictórica. De que modo eu posso interpretar para a linguagem comum, como é que eu posso interpretar um dado meme? Eu ponho lá o meme na lousa, né, projeto, e digo para os alunos, se você fosse falar ou escrever sobre isso, o que você faria? Então ele vai ter que interpretar o sentido daquilo e transformar numa outra linguagem. Feito isso, eu poderia aproveitar e desenvolver observações mais gerais sobre os tipos de linguagem disponíveis para o ser humano. Essa linguagem dos desenhos, e o meme está nessa linha aí, não é a linha mais, vamos dizer assim, o ponto de chegada, o ponto atual, o ponto moderno, mas alguma coisa que já aconteceu em outras ocasiões. Olha essas inscrições que é lá no Piauí, inscrições rupestres, o indivíduo caçando e tudo. Eu colocaria tudo isso numa perspectiva didática que, de novo, fizesse o aluno refletir. Só que eu não vou logo contar o que eu acho. Eu vou procurar verificar o que o aluno acha e como ele pode colocar isso articuladamente falando ou escrevendo. Então, acho interessante uma comparação então, entre esses dois tipos de linguagem, e a proposta, portanto, trazida aqui pelo nosso colega, é muito interessante nessa linha de transformar as salas de aula em lugares de reflexão e não de transmissão de conteúdos já devidamente empacotados. Tá certo, professor, professora. Agradecer aqui seria pouco pela participação dessas duas feras, usando aqui um termo mais moderno aqui dentro da nossa linguagem, dessas duas feras da língua portuguesa, da comunicação, da linguagem do Brasil, com a gente aqui no programa Em Pauta, mas nós chegamos ao final do programa, então quero realmente agradecer a participação do professor Ataliba de Castilho, docente emérito de língua portuguesa da USP e também professor titular da Unesp e Unicamp, e também a professora Maria Helena de Moura Neves, docente emérita de linguística da Unesp, campus de Araraquara, e professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu é que agradeço. Agradeço muito. Foi muito agradável, muito bom. Uma ótima experiência nossa, né, Thalita? Muito obrigada. E com essa avalanche de informações, de conhecimento e tanta troca que permitiu muitas conexões, a gente encerra mais uma edição
do programa Em Pauta. Você pode rever o conteúdo dessa edição e também outras programações das 3 emissoras no YouTube de cada uma delas, TV Câmara Botucatu, TV Câmara Bauru e TV Unesp. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.